Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Assis, Album e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e preço. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. Album, a plataforma mais completa e favorita dos fotógrafos, que te ajuda a otimizar o seu fluxo de trabalho. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão. Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, mas o conteúdo é de primeira. Então pega a sua bebidinha e vem com a gente! Olá, pessoal, bem-vindo a mais um podcast. A gente fica muito feliz em estar aqui reunidos para entregar conteúdo de primeira para vocês. E hoje aqui, gente, tem um conteúdo assim super diferenciado com uma pessoa de peso que eu admiro muito. Mas antes disso, eu vou apresentar para vocês os nossos patrocinadores: Alpha Photobook, Assis, Album e Café Ananias. Gente, com eles tudo fica mais fácil. É graças a eles que nós conseguimos fazer com que tudo isso aconteça para que chegue aí para você esses conteúdos gratuitos com muita informação sobre maternidade, fotografia e empreendedorismo. E se você curte a gente pede por favor que você se inscreva no nosso canal, porque o YouTube entende que se você se inscreveu, curtiu, compartilhou e comentou, quer dizer que o nosso conteúdo é interessante e ele entrega para mais pessoas. Então, bora contribuir com a gente? Vamos manter o nosso podcast no ar? Então é isso, gente. A gente precisa muito que vocês façam parte desse movimento junto com a gente. Mas já vou começar apresentando nossa entrevistada maravilhosa, Rafaela Lotto. Uhul! Bem-vinda, Rafa. Obrigada pelo convite. Conheço você há muito tempo, né? Nossa, põe tempo nisso. A gente éramos crianças. Sem filhos? Nem faz conta. Não faz conta. Mas éramos crianças, sem filhos, sem obrigações. Só algo muito em comum, que é contribuir e ajudar as pessoas, né? Na verdade, a gente que é ajudada, né, Rafa? Nossa, a gente acha... Bom, a gente se conheceu para fazer... Não é conta de onde a gente se conheceu? A gente fazia um trabalho voluntário, a gente achando que ia lá ajudar um monte, né? E saía de lá transformada. Às vezes a gente acha isso, né? A gente vai fazer um trabalho voluntário. A Ana hoje é a que mais está envolvida em trabalhos voluntários hoje, mas a gente vai achando que a gente vai ajudar. Tem gente que às vezes fala assim, ai, eu não consigo, gente, isso é muito forte, muito difícil. Mas você sai de lá transformada e é difícil mesmo, porque você vai entrar com várias questões aí. Então a gente fazia parte de um grupo com deficientes visuais, chamava Grupo Terra. A gente levava eles para lugares inusitados, maravilhosos, e a gente era os olhos deles. Na verdade, eles que abriam nossos olhos. Como que era o lema? Era aprendendo a ver a vida com outros olhos, né? Ah, você já pediu demais, né? Mas é isso, agora vamos falar da Rafa. A Rafa, ela tá há 20 anos no mercado digital, atuou como executiva de grandes marcas, planejando e implementando suas estratégias de presença online. Em 2011, cofundou uma das primeiras agências de marketing de conteúdo do Brasil e hoje é sócia da YouPix do Brasil. Procura aí no Instagram, aqui embaixo, vai estar o link para vocês olharem direitinho tudo que essa fera faz, que vocês vão amar o conteúdo. Tem marketing, tem empreendedorismo feminino, tem marketing de influência, e isso pra gente é fundamental. Vocês vão ver como essa entrevista vai somar com a gente aqui. Eu queria saber, conta pra gente como que você fazia pra planejar e implementar as estratégias pra ter uma presença online, né? E dê alguns exemplos do que é essa presença online, porque a gente, como fotógrafas, a gente sempre tá tendo que aparecer pra vender mais. Quem não é visto não é lembrado, quem não é visto não é comprado, né? Então a gente escuta muito isso. Então a gente quer cada vez mais estar presente nas redes sociais para as pessoas se conectarem com a gente, porque a gente precisa se conectar com pessoas, né? E as pessoas compram quando se conectam, quando entendem da nossa essência. Só que às vezes a gente vai indo sem saber se tá certo. Dá certo que não tem muito certo e errado, né? Mas assim, às vezes a gente faz sem querer fazer, faz sem estratégia. Então você que é expert nisso, conta pra gente como que tem que ser feito, né? O que é bem visto aí na agência de parte de influência? Bom, se eu pensar lá no começo, eu sempre fui a menininha da internet. Então pensa assim, naquelas empresas gigantescas, com um monte de coisa, milhões de dinheiro pra fazer anúncio na TV. Alguém tinha que cuidar do digital. E 20 anos atrás era tudo mato. E de lá pra cá,
meio que a minha carreira foi evoluindo, também como foi evoluindo a internet. Então, sempre foi muito tentativa e erro. Sempre foi muita experiência. Eu não posso dizer que hoje é diferente. Porque cada dia tem uma coisa nova e tem muito do experimentar. E eu acho que isso, o digital trouxe uma camada para o marketing, que é essa camada de experimentação, porque é mais barato, é mais barato bem em termos, mas é mais flexível do que sempre foi o marketing, né? Você faz um anúncio, põe na TV, já era. Então, sempre foi uma coisa de experimentação. Dado isso, tem uma coisa importante que eu sempre falo para todo mundo, não tem uma regra. Então, não tem um certo ou errado, assim funciona, assim não funciona. Tem o que funciona para você. Desde lá, quando eu era menininha da internet até hoje, o nosso trabalho é de desenhar um planejamento e desenhar uma estratégia que cabe para aquela, no caso, para as marcas que a gente trabalha, ou até para os criadores de conteúdo. A gente tem um programa de aceleração lá na YouPix, né, só para voltar, né, a YouPix é uma consultoria de negócios para Creator Economy. Creator Economy é todo o dinheiro que gira em torno do criador de conteúdo. Hoje tem dinheiro. Quando a gente começou, não tinha dinheiro, só tinha o Creator. O Economy veio depois. Só tinha o Creator. Eu fui até ler, porque eu sabia que você era Creator. Aí quando eu vi Creator, eu falei, gente, ela virou financeiro. O que é? Eu fiquei meio perdida. Eu falei, nossa, virou cuidar do dinheiro mesmo. Já chamou tudo, né? Já chamou blogueiros, YouTubers, podcasters, sei lá, TikTokers. Já teve de tudo quanto é nome. No fundo, todo mundo é Creator. Todo mundo tá criando e com a intenção de ganhar dinheiro. Tudo bem se for um hobby também, não tem problema. Quando esse negócio começou a movimentar muito dinheiro, é que se deu o nome de Creator Economy, porque é uma economia que gira em torno. Então, se vê pensar... muito dinheiro, né? É muito dinheiro. No Brasil, a gente não tem esse dado consolidado, mas nos Estados Unidos falam coisa de 200 bilhões de dólares. E por que é difícil medir? Porque pensa que tudo que gira em torno do criador de conteúdo tá o óbvio, sei lá, o dinheiro que ele ganha fazendo um publi para uma marca, mas também tá, sei lá, esse estúdio é um business da Creator Economy. Ele só existe porque tem algum criador, no caso vocês aqui, que pagam pro estúdio para fazer o conteúdo de vocês. O microfone que você está comprando, tudo isso, de alguma forma, está relacionado com a Creator Economy. Então, movimenta um dinheiro que tem o criador de conteúdo no centro. Seja o dinheiro que ele ganha, seja o dinheiro que ele gera também para os parceiros, para as coisas que ele consome, compra, sei lá, um software que agiliza o pagamento. Pode ser um business da Creator Economy, se é um creator que está usando. E aí, isso toma uma proporção muito gigantesca, porque aí todo mundo quer ganhar um pouquinho de dinheiro nessa grande economia. Mas, na essência, a gente está falando para uma marca ou para um criador que está na internet, antes de um formato, é pensar numa estratégia que cabe para você como marca, para você como pessoa, que vai te fazer atingir o objetivo que você tem como negócio. Seu negócio é vender publi? Como você desenha essa estratégia para viver de publi? Seu negócio é vender foto? Seu negócio é vender produto? Você tem que criar a estratégia que vai caber para aquilo que a sua marca tem para entregar. E essa estratégia muda todo dia. Porque a tecnologia muda todo dia, as pessoas mudam todo dia. Então, agora é TikTok, sai todo mundo fazendo TikTok. Agora... E todo mundo sai fazendo meio porque acha que tem que fazer. E esquece da estratégia. Então, desde sempre, quando você me perguntou como é que te cria essas estratégias, a gente tem que pensar onde quer chegar e usar a internet e as ferramentas como ferramentas, não como o destino daquilo que você faz. As marcas têm mais recurso para isso. As marcas estudam, fazem pesquisa, tem agência, tem um monte de coisa. As pessoas e os creators e os profissionais liberais usam da própria imaginação ou da repetição do que estão vendo. E aí, enfim, muita gente se decepciona. Mas aí vira uma bagunça que você não sabe se segue, se não segue, se é certo ou se é errado, né? E acho que essa é a dor de... Aqui nós estamos falando com um empreendedor, né? Na YouPix a gente atende as marcas, a marca paga pra gente, a gente desenha estratégia para as marcas. Que é como ela se posiciona como marca, como geradora de conteúdo e como ela contrata os influenciadores para contarem as histórias que eles querem. E a gente tem um programa de aceleração para criador de conteúdo também, chama Creators Boost, inclusive é gratuito, matrículas estão sempre abertas. Qualquer pessoa pode entrar e lá no Boost, a gente não ensina ninguém uma fórmula mágica, a gente ensina as pessoas a desenharem as suas estratégias. Mesmo que são... Porque isso é uma zona meio misturada agora, né? Você é creator, mas você também é empresário, porque você tem um CNPJ, você é um empresário, mas você é um empresário também tem que ser creator para vender o seu negócio. E tudo parte de estratégia. Eu sou uma fã de estratégia. Eu trabalhei em marca, depois tive uma agência, e eu não acho que nada substitui um bom planejamento.
nenhuma criatividade vive sozinha se você não tiver um planejamento para isso. Muita gente que viralizou, porque é muito criativo, muitas vezes é uma pessoa de um viral só. Porque foi muito criativo, aquele negócio bombou e depois não tem planejamento para continuar. Como é que eu continuo daqui? Então, nem só a criatividade sozinha pode te levar para algum lugar. Mas a estratégia é bastante Ela importante. te mantém, né? E aí, acho que essa é a dificuldade das pessoas, de entenderem de estratégia e não saírem apontando pro negocinho no TikTok. Desculpa se alguém faz aí, tenho até amigos que fazem. Não precisa. A gente tem uma coisa na fotografia, acho que muitos segmentos você vê até aí, templates prontos, enfim. Mas é que fala muito sobre o clean, o atemporal, o minimalista, o blazer, a taça de vinho, o batom vermelho. E as pessoas acham que se vestir aquilo dá mais credibilidade, né? E estar com o vídeo... Outra coisa que a gente também tá saindo um pouco é de deixar o feed todo organizado. E às vezes você deixa de postar uma coisa legal, né? Eu falo isso até no nosso podcast, tá? Falo mesmo, não sei se pode, se não puder, corta. A gente recebe alguns convidados aqui e às vezes o convidado não aceita o nosso collab do corte dele falando sobre ele, porque vai estragar o feed. Só que é algo falando sobre ele, uma entrevista dele, que quando alguém vê, vai querer saber mais sobre ele no nosso YouTube, lá tá tudo. Então a gente acha que essa troca é muito legal, marcar o collab e você passar. Mas não pode, porque vai estragar o feed. O que você diz sobre isso? Faz parte da sua estratégia ou é só um capricho? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Porque, por exemplo, lá na YouPix, eu também não aceito todas as collabs na ordem que elas acontecem. Inclusive porque a collab eu posso aceitar em outro momento. Pode. Porque, não pelo feed ficar misturado, mas porque existe um storytelling. Às vezes eu tenho uma campanha rolando de um assunto específico que eu não quero um corte no meio que vai atrapalhar. Entendi. Então, às vezes eu vou num podcast e... Acho que agora, por exemplo, eu fui num podcast... a semana retrasada, que saiu no ar com o Ricardo Amorim. Pô, o Ricardo Amorim, um puta negócio legal. É uma... Maravilhoso. Pra gente é ótimo, porque a gente estoura a bolha do marketing, a gente tá falando de negócio, de economia e tal, mas eu não postei no dia que ele postou. Porque eu tenho uma coisa acontecendo, tem um evento hoje, e aí que eu precisava focar porque as pessoas estivessem no meu evento hoje. Então eu deixo isso pra depois. Então eu acho que tem estratégia. Mas ela não é sobre o feed estar organizado e sobre que história que você quer contar. Isso é estratégia. O feed organizado, ele é muito... Qual é a vantagem da identidade visual? É bater o olho e te reconhecer. Uhum. Então, ele te ajuda, não para você olhar... Porque ninguém entra no seu feed. Desculpa, ninguém entra no seu feed. Se você for lá nas estatísticas... A não ser o seu stalker. Seu stalker, ou você mesmo, ou talvez uma pessoa que queira contratar o seu trabalho. No caso, vocês, que são fotógrafos, talvez tenham um pouco... quero ver o trabalho. Né? Quero ver o que ele faz. Mas ela vai ter pouco esse julgamento. Se é uma pessoa comum, ela vai ter pouco esse julgamento se o feed é coordenado. O que ajuda na identidade é quando você tá lá rolando o feed, você bate o olho e sabe que aquilo é daquela pessoa. Ao mesmo tempo que também você fala, nossa, sempre igual. Então também tem pouca surpresa e aí algum tempo cansa. Então você tem sempre que pensar... E a gente volta de novo no qual é a estratégia. E será que a gente está se repetindo? Assim como todas as médicas, as dermatologistas postam o look do dia e tem até a cara parecida, porque usam os mesmos produtos... Eu vejo que, por exemplo, na fotografia tem uma certa... tendência. Uma coisa... Uhum. E não só na fotografia, mas você pensar quem está construindo essa imagem como empreendedora. Tem lá o terninho, o salto. Até a narrativa é parecida. Não sei se vocês prestam atenção nisso, mas eu olho muito... Assim, a narrativa é, olha como eu sou bem-sucedida. Né? Então tem uma coisa... E se você compara com quem é bem-sucedida, você... entende que a narrativa não se encaixa. Eu não conto que eu sou bem-sucedida, você percebe que eu sou. Entende? Uhum. E tá tudo certo, porque talvez você esteja no momento de ter que reforçar que você é bem-sucedida. Só que aí você, que é leigo no assunto, e vê todo mundo fazendo igual, você fala, tem que fazer igual também. Então tem que vender o sucesso. Então eu vou lá, não sou bem-sucedida, mas eu gasto caro na roupa, eu compro um sapato, eu vivo uma vida que eu não tenho, pra contar que eu sou bem-sucedida e que talvez funcione. Mas aí eu penso, você tá bem? Você dorme feliz à noite, pagando seu terninho 80 prestações para fingir que você é bem-sucedida? Ou se você pensar e construir sua história de um jeito autêntico, vai ser mais legal? Porque quando a gente olha
a gente acelerou já mais de 3 mil, 4 mil criadores de conteúdo. Eu posso te garantir que aqueles que têm sucesso são os que não repetem fórmula. Porque a gente, como audiência, gosta do que é novidade. É lógico. Então, a gente dá mais atenção, a gente se dedica, a gente se conecta mais com aquilo que parece ser autêntico. Mesmo que seja feio visualmente. Eu sei que para o fotógrafo é difícil falar isso, porque vocês querem ver aquela coisa linda. Mas vai ver o que bomba no TikTok. Não é o esteticamente perfeito. Pelo Ainda contrário, que... né? Se for pensar. Porque a gente é vida real, a gente gosta, a gente se identifica. Inclusive, eu atendo muitas marcas. O nosso esforço com as marcas é de parecer menos publicidade e parecer mais de verdade. Então, tira a maquiagem, tira a coisa toda formatada, tira a iluminação perfeita e bota coisa natural, bota uma coisa que parece que foi meio desorganizada. Deixa o criador criar. E aí, quando a gente vê... Pode falar de marca aqui? Pode. Por favor. Tem um case que eu amo. Se vocês entrarem lá no feed da Electrolux, foi um trabalho que a gente fez com eles. A Electrolux tem uns eletrodomésticos lindos, as fotos maravilhosas, os arquitetos que fazem as coisas. E a gente falou, vamos fazer uma experiência. A gente pesquisou como as pessoas contam das geladeiras delas no TikTok. Então, assim, a geladeira chega em casa, a galera abraça, faz tour na geladeira. Onde eu guardo o ovo? Onde eu guardo a salsicha? Não sei o quê. A gente não fez tão horroroso quanto às vezes as pessoas fazem, né? Porque tem lá salsicha podre no meio do tour. Não. A gente fez um meio do caminho, contratou o criador de conteúdo e eles fizeram os reviews dos produtos mais parecidos com como eles fariam eles mesmos. Você vai ver, é nítido. Assim, você olha no feed, a quantidade de views a mais que tem os conteúdos padrão. Que são originais. Comparado com aquele que tem cara de publicidade. E a publicidade tem o seu papel, tem a sua importância, tem uma construção de identidade necessária. Mas o que engaja não é a plasticidade, não é a perfeição. E se você fizer desse jeito, uma hora você vai ter que trocar, porque você percebe... Você falando do TikTok, me lembrei bastante que realmente, quando eu pego o TikTok algumas vezes, só tem algumas coisas muito bizarras, que faz um sucesso. Esses dias tinha uma mulher, coitadinha, bem pobre, bem feia, e ela faz, sem dente. Quer ver como que eu faço uma foto bonita? Peraí. Quer ficar bonita na foto? Alguma coisa assim. Meu, ela programa a câmera, ela vai pra longe, mas muito longe. Tá dando pra ver? Aí a outra, não. Ah, então tá bonito. Gente, mas eu ri tanto, mas tem tanto, viu? Eu falei, gente, e a mulher tá bombando na internet. Sim. E lá, no mato, com a roupa toda coisada, assim. Eu falei, gente, que criativo. Como que ela fez isso? Sem nada, e você tá aqui contando, entendeu? Exato, você lembrou disso. Agora, você lembra da última mulher de terninho que você viu na sua timeline? Não, pior que não. Eu também não. Bom, eu vivo isso, então talvez eu esteja super exposta. Sim. Porque eu já encontrei essas mulheres todas de terninho. Eu tô dando um exemplo da mulher de terninho, tá? Pode ser assim, aquela mãe da maternidade perfeita, ou aquele cara bonitão. Eu já encontrei todos eles. E do lado normal, né? Com eles do lado normal. E claro que a gente não posta tudo na nossa vida. A gente até se protege. É lógico que eu posto... Você vê meus filhos, nossa, como eles são lindos, comportados. Eu não coloco o caos que ficou minha casa antes de eu sair daqui. Porque simplesmente eles derrubaram a casa antes de eu sair de casa. Aliás, antes de eu dormir ontem. Então, eu dormi, acordei e a casa tá uma bagunça. Você acha que minha casa tá bagunçada no feed? Óbvio que não. Quem olha na minha casa, que linda. É lógico que a gente edita a vida. E eu sei que a vida é editada, mas se a gente não tem essa consciência, a gente acha que a vida daquelas pessoas é aquilo, e a gente se compara com aquilo. A gente está comparando o palco das pessoas com o nosso bastidor. Entende a diferença? É crime, né? Porque o nosso palco também é lindo, só que ele é uma vez em cada século. A gente fala muito isso aqui, né? Que as pessoas olham a gente e acham, é lindas, bem-sucedidas, não tem problemas, nunca tiveram. E imagina, né? Então, a gente cria uma expectativa em cima do que a gente vê, né? Pra muitas pessoas. A mensagem que a gente tem que passar. E eu não acho que tem nada de errado em contar o que é bom. Eu acho que a gente, como audiência, que tem que se educar também e entender que o bom tem junto um monte de outras coisas. Não que você esteja torcendo, tomara que por... né? Não, eu quero que todo mundo seja feliz, bem-sucedido, a família saudável, tudo lindo. Mas a vida não é o feed. O esforço para o feed ficar bonito, ele tem que ser um esforço de marketing, não de vida, porque senão você vai se decepcionar. E eu vejo isso acontecer todo dia. Os creators, burnout, tipo, eles não aguentam mais criar.
eles não, muitas vezes não conseguem segurar a onda de ser aquela pessoa que não é nem um pouco vulnerável, que está sempre Perfeito. perfeito, tem sempre que acontecer, eu tenho que vender o próximo curso e a pessoa está desmontada por fora. Teve um creator que uma vez eu chamei para uma palestra no nosso evento e ele estava bombando, assim, um momento, estava lançando algumas coisas e tal. E aí ele me ligou e falou, Rafa, eu não consigo ir. Aí, mas por quê? Tá corrido, ainda achei, tá corrido, aí você tá fazendo... Ele falou, não, porque a gente, há algum tempo, teve uma crise e foi meio cancelado e eu tô com medo de ver o público. Eu tô com medo de ir pessoalmente no evento. Porque assim, ele tinha sido cancelado, tipo, era uma bobeira que aconteceu, não era nada demais. Tem uns cancelamentos que... Não, era uma bobeira que aconteceu, uma crise, enfim, que acontece com todo mundo, né? Se você nunca foi cancelado, um dia será. E ele, cara, ele falou, não consigo ver a galera, tenho medo. E assim, é real o que tá acontecendo. E a gente tá se consumindo muitas vezes com isso. Eu gosto de estar no bastidor, porque eu sou bem cética com tudo, então eu não acredito em nada. Ah, tá essa vida linda aí, eu sei o que tá acontecendo por trás. Não me impressiono, né, com as coisas. Mas não é o padrão de todo mundo que consome tudo isso, achando que essa é a verdade, e se esforça num tanto para parecer aquilo que é inumano, como diz uma outra criadora que eu sigo também. Em vários sentidos, assim, a gente tá fazendo um trabalho para uma companhia aérea, que eu não vou dizer o nome, mas... E a gente entrevistou todo mundo da companhia, assim, um monte de gente. Uma das pessoas foi um chefe de cabine. E aí ele tava falando que às vezes eles têm problema, quando o avião pousa, eles têm que trocar tudo rapidinho para entrar a próxima galera, né? E depende do voo e tal, eles têm algumas pessoas que saem da econômica e pedem para tirar foto na executiva. Só pra postar. fingir que está viajando na executiva, entendeu? Aluga avião, E aí eles não conseguem dar conta, porque eles têm que limpar e têm que mandar o povo embora. E aí eu falei, faz um mock-up da cabine, sei lá, na sala VIP, e faz o povo tirar foto lá. Cara, assim, que vida é essa que a gente tem que fingir que a gente viajou de econômica amassado, aí a gente tira uma foto pra fingir que foi... Cara, assim... Acho um carro onde importado foi que na a gente rua, errou né? como humanidade pra gente achar que é isso que vale? O coisa assim, acompanhando Que vida frustrada da pessoa, né? Não, além disso, mas acompanhando a tragédia no Rio Grande do Sul, gente chegando com um filmmaker pra ir no abrigo, ajudar. E o filmmaker atrás. Ótimo, o filmmaker ganhou um job, mas... Entende? Será que é sobre ajuda ou será que sobre tudo eu tenho que ser... Instagramável, né? Instagramável. Tem um livro que eu adoro que chama O Show do Eu. A intimidade como espetáculo. Dá minha caneta. Para vocês que vivem dos egos das pessoas, é bastante interessante. Que é um pouco dessa história de... Será que a gente consegue viver se não for para contar? Eu ia te fazer Agora todo mundo ficou desanimado, todo mundo cancela o Instagram e acaba o podcast, tudo bem, desculpa, pessoal. Eu ia te fazer uma pergunta, na verdade, eu queria a sua opinião, né? Eu fiquei bem assustada, acho que faz umas 2, 3 semanas, quando uma cantora, né, que eu também não vou citar o nome, ela falou assim que ela tinha sofrido intolerância religiosa. Ela, acho que muita gente sabe quem é. Ela postou a foto dela, né, na religião dela. E aí ela falou, postou e depois ela falou, sofri intolerância religiosa. Dali a uma semana, acho que não deu 10 dias, gente, ela lançou uma música falando sobre a religião. Ou seja, foi uma estratégia de marketing para fazer um lançamento usando uma questão religiosa que eu sou bem contra, sinceramente, acho um desrespeito, e criando uma polêmica que ela mesma, ela plantou a polêmica, entendeu? Eu queria saber qual que é a sua opinião com relação a isso. Como que vocês trabalham isso dentro da agência de vocês? Eu sei que tem algumas coisas, a gente teve alguns exemplos na fotografia de pessoas que às vezes falam que, tem uma notícia, como se estivesse grávida, a pessoa vai induzindo você a achar que a pessoa tá grávida, assim, vai induzindo. sabe? E aí no fim não é. Tá nascendo um novo produto, tá nascendo um curso. E eu acho isso extremamente controverso, extremamente, pra mim, é uma coisa que me irrita, assim, sinceramente. Eu queria entender a sua visão como agência, não como pessoa física, né? Porque daí cada um tem sua opinião, mas como agência, como que vocês tratam isso? Quando a gente vai olhar, vai
entender o algoritmo como funciona, tem algumas coisas que elas são meio dadas. Uma delas, até tem um outro livro que eu posso dizer, que chama A Teoria do Caos, que ele conta um pouco de como esses algoritmos funcionam. Então, e aí isso não é nem só o algoritmo, que quem ensina o algoritmo é a gente. A gente engaja um tanto com a coisa bonita, com a fofinha, você tem vontade de curtir, ai, que bonitinho. E a gente engaja um tanto mais com o que nos causa asco, ódio ou qualquer coisa assim. Então, você tem uma coisa que você não concorda, você quer ir lá xingar, você pega o post, compartilha, manda pra todas as suas amigas, fala que absurdo! Pior que é verdade. E a gente vai ensinando o algoritmo que ou tem que ser muito fofinho ou tem que ter muito ódio. Então, a polêmica, o que causa ódio, até tem um termo que chama rage bait, que tem o clickbait, né, que é tipo o título que faz você clicar, e o rage bait é o que te causa raiva. E o que te causa raiva faz você clicar, assistir, compartilhar, e aí você ensina o algoritmo que é legal e ele mostra pra mais gente. Então, essa tática a polêmica, que aí tem assim, o super polêmica, e tem eu vou fingir que eu tô grávida pra lançar o filho curso. Mas, de alguma maneira, isso tá lá no seu córtex frontal, entendeu? Ele tá falando com algo que não é necessariamente uma estratégia, é uma tática que ensina o algoritmo e ajuda a mostrar para mais pessoas, engajar mais gente, seja porque te odeia. E aí, quando tem esse fenômeno das pessoas serem canceladas, o que acontece é que elas ganham seguidor. É verdade. Porque elas ganham visibilidade. Por isso que eles fazem até separação, fingem separação. Sim, eu né? preciso ter polêmica. Aí, assim, do ponto de vista do algoritmo, o cara tá jogando o jogo do algoritmo. Do ponto de vista de marca, para uma marca, a gente nunca faz isso. Por quê? Porque a marca tem muito a perder. A marca tem anos de construção. E tem gente que até perde marca quando faz isso, né? Bom, é que eu acho que tem aí uma coisa específica de quem é dono do próprio negócio. Seja porque tem um infoproduto, seja porque, sei lá, vende outras coisas. Que tem pouca gente, além dele mesmo, impactado com isso. Porque para um creator que vive de publi, por exemplo, isso é péssimo. Porque a marca não quer alguém que está todo o tempo em polêmica. Assim como a marca não quer polêmica para ela. Porque a marca tem muito a perder. Ela tem milhões de empregados, acionistas, ela tem... É uma outra dimensão. Então, eu acho uma estratégia pobre do ponto de vista de marca, porque você está destruindo a sua marca aos pouquinhos. Ainda que você, no curto prazo, esteja ganhando. E aí, assim, estou destruindo minha marca aos pouquinhos, mas eu vou ficar milionário. Tudo bem, é essa a sua estratégia? Você está enganando um monte de gente, sei lá o que você está fazendo? Eu gosto de pensar numa marca que dure para todo sempre, né? Mesmo que a marca tenha o seu nome. E eu estudo isso há muito tempo. Então, se a gente pensar, sei lá, a Chanel, que também foi polêmica, quem assistiu o The New Look vai ver lá, né, que tem algumas coisas questionáveis lá na postura dela. Mas ela construiu, inclusive com influência, não tinha Instagram, mas ela vestia as pessoas influentes da época que fizeram com que ela também, né, ganhasse projeção. Ela construiu uma marca que durou muito mais do que ela. Porque, de algum jeito, isso foi cuidado. Quando a gente tem essa tática, e a pessoa... O negócio não dura mais do que ela, entende? Ela não está construindo uma marca, ela está construindo uma estratégia para vender alguma coisa que ela tem aquela e uma tudo coisa bem. meio imediatista, né? Mas não é uma coisa que a gente recomenda para uma grande marca, porque tem um monte de outras coisas envolvidas nisso. Tem recursos mais inteligentes para as marcas do que para essas pessoas. Mas, de novo, essas pessoas também estão aprendendo, entendeu? Mas elas talvez nem estejam pensando lá no longo prazo, o que está acontecendo. Eu fico assustada quando é um negócio grande, né? Quando você vê, uma coisa é um fotógrafo fazendo isso, outra coisa é uma cantora reconhecida, grande. Imagina o tanto de pessoas que amparam ela. O quanto de gente tá ali para falar, minha filha, olha o que você tá fazendo. Não. Mas é o curto prazo que estão olhando. E, cara, a vida é a meta do mês seguinte. E tem uma coisa do brasileiro, que eles têm memória curta, né? O brasileiro tem memória curta. Depois faz uma coisa megalomaníaca maravilhosa, e aí tudo é esquecido porque fez algo maravilhoso. Talvez vocês conseguem olhar para isso. Você entende que tem uma camada diferente, um patamar diferente de como está se construindo as marcas? Exemplo, a Boca Rosa. Ela foi no BBB, ela teve umas coisas polêmicas que inclusive aconteceram com ela, mas ela tem uma estratégia que vai durar muito mais do que ela, porque ela não usa
esse tipo de recurso. Talvez amanhã, eu tô falando isso, amanhã ela faça uma coisa desse tipo. E talvez seja total da intuição dela, mas ela tem um olhar mais... Ela, a Camila Coutinho, elas têm um olhar mais estratégico para a marca delas. Inclusive elas mesmas... Elas decidiram ser a Boca Rosa, né? Parou de ser totalmente voltado pro produto dela, né? E aí é mais elaborado em algum nível. E aí tudo vem junto, assim, a credibilidade, o investidor. Pensa se você é um negócio e você quer ter um investidor, cara, esse tipo de tática, você talvez atraia um investidor que está lá o afegão médio ali, que concorda com o que você está fazendo. Mas se você jogar um big business mesmo, essas coisas, elas jogam contra, inclusive, uma empresa grande. Vamos colocar outra coisa aqui, a Carla da CIMED. Cara, ela não pode usar essas coisas. Porque ela tem... A empresa dela, a marca dela está num patamar que ela tem muito a perder se ela fizer esse tipo de coisa. Entendeu? Ela já não precisa mais desses recursos. E ela não vai usar, porque ela pode prejudicar a marca dela muito mais do que ela tem a ganhar com curto prazo. Mas essa mulher, ela é um fenômeno, né? Se você for pensar que ela tem uma indústria, né? É farmacêutica, né? A indústria dela. E ela conseguiu colocar uma cara, um nome. Eu trabalhei em indústria farmacêutica, né, muitos anos, e indústria farmacêutica é um mercado muito fechadinho, muito quadradinho, muito certinho, e ela conseguiu rasgar a caixa, né? Ela saiu totalmente, não é que ela saiu da caixa, ela rasgou a caixa e ela criou uma identidade. Pra ela aparecer, porque as outras marcas eram muito fortes, né? Mas ela eram conseguiu fechadas, de um né? jeito. E é um recurso que ela tem. Uma marca grande não tem a dona mais, né? Tipo, o Boticário. Quem é o dono do Boticário? Não tem alguém que pode ir lá e falar. Não que também os executivos não estejam fazendo isso. Tem inclusive um movimento de todo executivo se tornar creator de alguma forma. Talvez no LinkedIn e tal. No LinkedIn já melhorou isso. Mas foi um recurso que ela usou e que eu acho que é muito válido, dado o cenário que ela estava. Assim, a empresa dela não era gigante, também não era nenhuma pequenininha. E outra, ela tem habilidade, ela gosta, ela não tem problema de se expor, porque também não é para todo mundo. E eu vejo um pouco dessa ansiedade, assim, como a médica que eu comentei no começo. Eu não quero me expor. Eu, pessoalmente, Rafa, eu publico muita coisa, eu tô muito mais no Instagram da YouPix do que no meu pessoal. No meu pessoal só tem foto de criança e de vez em quando eu finjo que eu sou blogueira. Mas mas eu mais adoro. pela brincadeira, pela zoeira mesmo, porque não tem só nenhuma... tem zoeira, não tem nada sério, mas não tem legal. nada sério, graças a Deus eu não preciso disso pra viver, eu só faço zoeira mesmo. Mas você até pulou o telefone, né? Não foi pular? O telefone correu, sei lá. Qual que foi do telefone? Mas você tava em Nova York? Não, Esses dias, pra onde você tava? Eu já nem lembro mais onde eu tava. Mas sei lá, eu fiz um monte de coisa aí das blogueiras, porque eu acho é uma diversão pra mim. Não tenho nenhum compromisso, mas eu esqueci o que eu ia contar com isso. Então, de alguma forma, eu me exponho. Mas eu queria ser rica e anônima. Esse era o meu objetivo. Eu quero ser milionária e anônima. Não quero ninguém... Eu posso sair de qualquer jeito, andar de qualquer jeito, não quero ninguém saiba quem eu sou. Para algumas pessoas, que legal se puder ser famosa também. E é que bom que agora você tem esse recurso. Você pode ser a dona do seu negócio, que aparece, que usa isso como conteúdo, sem você precisar ser... Só mostrar o look, entendeu? Você fala do seu negócio, você fala do que você sabe, você produz conteúdo como vocês, e você não precisa usar o recurso do só expor a sua vida. Mas não é para todo mundo. E eu sinto uma ansiedade das pessoas de acharem que precisa seguir esta fórmula, terninho, copo de vinho, blogueirar, batom vermelho. Mas olhando pelo outro lado, quando a pessoa aparece... Né, quando ela quer aparecer. Eu tenho pessoas que já chegaram pra mim, inclusive recentemente, e falaram: eu tô com uma agência de marketing que ele falou pra mim que não é pra eu mostrar minha vida pessoal. Só que eu quero mostrar, e ele falou que não vai mostrar. Aí ela veio perguntar pra mim. E aí eu falei pra ela, eu não vejo problema nenhum, desde que esteja dentro da sua estratégia. Se você trabalha com maternidade, que nós trabalhamos com maternidade, né? E você mostrar o seu dia a dia, você chegar em casa cansada, a sua casa tá de ponta cabeça, faz parte, porque a pessoa vai se identificar com você, a mãe, os filhos fazendo cagada, enfim, tudo isso se conecta. Mas se você tiver em algo, talvez ele tenha uma estratégia pra você que naquele momento você vai ter que segurar, grava e finge que é outro dia, se você quiser muito postar. É uma estratégia. Eu também sou da bandeira do quanto mais autêntico, melhor. E sim, quando você aparece, engaja mais. Seja você falando, seja você mostrando a sua família.
Claro, porque, de novo, as pessoas querem Mas se como conectar. estratégia, ou pode ser... Porque falam assim, não fica postando coisa... Bom dia, boa tarde, eu tô aqui... Futilidade não precisa. Mas eu tô comendo isso, não sei o quê. Isso não engaja. Tem que ter estratégia no conteúdo. Tem que ter estratégia. Por que você está fazendo isso, né? Vai contar o quê pra quem, né? Vou dar um exemplo de novo nosso, tá? Lá no Instagram da YouPix, toda vez que eu falo... ou alguma pessoa, porque o nosso conteúdo tem muita coisa, né, editada, porque é um Instagram de uma empresa. Se eu for lá e filtrar pelos conteúdos que tiveram mais visibilidade, mais compartilhamento, são as coisas que eu tô falando. E eu não tô falando nada da minha vida pessoal. Eu tô meio sendo palestrinha, dando aulinha. Mas por quê? Porque o objetivo, a nossa empresa tem uma missão de educar o mercado. Então, o que eu tô contando, normalmente, é para educar o meu mercado. Então, assim, eu tô aparecendo... E algumas vezes eu tô aparecendo meio blogueirinha, cobrindo evento e tal. Mas, e aí talvez se no evento, já aconteceu algumas vezes, né? Eu tá no evento, nossa, olha o que tá acontecendo aqui no evento, tem uma coisa, eu consegui, teve um dos eventos que eu fui, que eu entrei no avião e encontrei um blogueiro lá, que tava lá. Eu, nossa, olha quem encontrei aqui, fiz uma meio de fã e tal. Porque tinha contexto de que eu estava indo para um evento, cobri o evento, e era eu, Rafa, pessoalmente, estava indo. Pela YouPix. E aí aconteceu de encontrar o blogueiro. Nananana. Fez parte da minha conversa. E sempre vai engajar mais quando a gente aparece. Mas eu também entendo que, às vezes você quer postar a comida que você está comendo. Mas faria sentido no Instagram da YouPix? Não. Lá no meu, tudo bem, porque no meu Amazonas eu sou a blogueira lá temporária. Mas... Quando a gente contrata uma empresa, em teoria, eu tenho uma estratégia. Eu tendo a acreditar que alguém construiu uma estratégia com alguma lógica, né? Mas também tem muito charlatão aí fingindo que sabe tudo e te dá uma fórmula pronta que ele explica para você e para todos os clientes a mesma fórmula pronta. E aí, por isso que eu acho que você tem que se empoderar disso, que estuda, vai atrás, faz curso, entende de marketing, lê livro de marketing, de comportamento, de marca, não de digital. Porque o digital você pode achar alguém que constrói a ferramenta para você, né? Que usa a ferramenta. Mas você entender a lógica por trás... E principalmente quem é você, né? Quem é você? Quer o que você quer contar? Um dos exercícios mais legais lá do Creators Boost é esse momento de se conhecer. Por que você cria conteúdo? O que o seu conteúdo muda na vida das pessoas? O que faz você ficar feliz? Que tipo de comentário te deixa feliz naquele conteúdo? Será que não é por ali que você tem que começar e não vendo o que o outro está fazendo? E aí, de novo, volta naquela história. 4 mil, 5 mil criadores de conteúdos acelerados. A maior parte que se deu bem é gente que você nunca viu igual. Diferente, né? Gente diferente, gente que tá olhando... Tem um case que eu amo, que inclusive eu adoro a pessoa, a Verônica, o arroba dela é Faxina Boa. Ela começou o conteúdo dela, ela trabalhava num call center e tal, e via que, trampar no call center era punk. Falou, cara, o que eu sei fazer bem? Sei fazer faxina. Aí ela começou a fazer uns cards, meio imitando os filmes, e ela só que era pra vender a faxina dela. Não vou lembrar qual era o trocadilho, mas tinha alguma coisa assim com alguns filmes que ela gostava. E ela, a exterminadora de sujeiras era o exterminador do futuro. Era uma coisa assim, talvez não seja esse o exemplo. E ela começou no Twitter a postar isso e começou a bombar e começaram a chamar ela para fazer a faxina. E ela foi acelerada pela gente, ela devia ter uns 4 mil seguidores. E, cara, ninguém tinha feito o que ela fez. Ninguém contava. Ela foi pioneira. Do jeito que ela contava. Porque... ela falava com orgulho do que ela estava fazendo e ela ainda contava, cara, eu tô ganhando muito mais fazendo faxina do que lá no call center, ainda conheço gente legal e tal. Cara, ela construiu o conteúdo dela com o que ela tinha de mais autêntico, que era a vida dela, do que ela estava passando. Quem, em sã consciência, ia fazer um planejamento, ia falar, olha, vamos fazer faxina. Mostrar só você fazendo faxina. Ninguém, porque as a vida pessoas real gostam de é camuflar. implanejável. A gente, às vezes, tem vergonha de mostrar o nosso dia a dia, mesmo o ocio, né? Você tem vergonha de falar que... É o meu caso, por exemplo. Às vezes eu fico sem fazer nada, eu falo, não vou postar nada. Não, mas às vezes é bom falar que você tá... É um tempo que você... A gente não fica sem fazer nada nunca. Mas é um tempo que você para pra pensar em você, pra você ler um livro, pra você pensar em alguma estratégia. Parece que dentro da fotografia, que é sempre uma correria fazendo ensaio com o cliente, parece que é assim. Mas aí você fala, não tô fazendo ensaio, não vou postar batidor, não vou postar nada. Não tô fazendo nada, mas não. E né? a sua vida não é só o trabalho. Não. A sua vida também é muito pelo ficar contrário, de perna pro ar quando, graças a Deus, você consegue. E aí é o seu trabalho que te proporciona isso. Exato.
Então talvez seja uma história que você pode contar. E aí você saber conectar com o que é a sua história. E não, eu só tô postando porque eu quero mostrar que eu tô nesse restaurante, entende? Mas é difícil. Eu entendo que é difícil. Eu sei que as pessoas até procuram ajuda, procuram consultoria, procuram coisas... porque é muito difícil ser de verdade. Não, é difícil falar da gente. Acho que quando a gente se conecta com a gente, falar da nossa história, a gente até quer falar, mas a gente não sabe se a gente vai ser over, se a gente vai ser... ou não vai falar impactar. Então a gente sempre prefere... Ou se a gente está se expondo. Exato. Se a gente está expondo as outras pessoas também, porque chega em um momento que talvez você esteja expondo pessoas que não querem. Tipo, o meu marido, ele nem entra no Instagram, ele nem sabe a senha dele no Instagram. E ele não quer aparecer. Quem olha a minha timeline tem certeza que eu sou separada. Porque ele nunca aparece. De vez em quando eu dou parabéns pra ele, aí eu dou um print, falo, olha, eu postei parabéns pra você. Porque eu não... tem um monte de coisa envolvida nisso que você tem que pensar, até pro futuro, né? E eu sempre falo disso, que a gente tá construindo um legado que a gente não teve dos nossos... Imagina que legal seria se, sei lá, minha avó, meus bisavós vieram da Itália num navio. Imagina se eles tivessem um vlog da viagem vindo da Itália, chegando no Brasil, sem nada. Eles foram pra uma cidade que não tinha... Um parente morreu, não tinha cemitério. E eles contando tudo isso. A gente sabe disso, porque um conta pro outro, conta pro outro. Então imagina que legal se a gente pudesse ver isso da história dos nossos bisavós. E talvez os nossos bisnetos possam ver isso da nossa vida. Agora, será que a gente quer? Ou será que a gente está construindo um legado que eles vão ter orgulho da gente ou vão ter raiva de nós? Por isso que é importante falar a verdade. Porque quando eles forem olhar, você tá contando a verdade para as pessoas que estão passando, que vão ver depois? Eu também não sei se é verdade a história que os meus avós romantizaram da vinda da Itália, entendeu? Talvez tenha sido... Contou só a parte que interessa, né? Eles vieram porque estavam fodidos de grana, não tinha dinheiro, vieram pra cá e aí depois chegaram aqui, nós somos italianos, nós somos ricos. Não é rico nada, vocês eram os pobres lá e vieram pra cá. Também não sei, né, o quanto é verdade essa história que se conta. Mas eu ao mesmo tempo falo, que legal, nós estamos construindo um legado. Mas será que a Catarina, minha filha, quando ela tiver 18 anos, ela quer uma foto dela de 3 lá pra qualquer pessoa ver? Eu não sei. Será que eu... Expôs demais, né? Me expus ela demais. Será que isso vai ter algum efeito nela? E até na nossa família inteira? Mas o meu filho, ontem eu tirei uma foto dele, tirei dele com a minha filha. Na hora que eu falei, você tá tão lindo, filho, deixa eu tirar uma foto sua. Você não vai postar, né? Meu filho tem que... Eu falo, filho, você não vai postar, né? Aí eu falei, tá bom, então tira. Que eu queria postar. Você tem que respeitar também, né? E ele nem sabe a consequência disso. Né? Ô, Rafa, e a gente vê muito agora, né? A gente abre, assim, não falando, mas assim, é muito influenciador, né? 20 milhões no Brasil. 20 milhões. Então, tudo agora é influenciador, né? O que realmente é ser um influenciador e o que uma pessoa tem que fazer para realmente poder se titular de influenciadora, né? Você pode falar um pouquinho? Adoro essa pergunta. Porque assim, você não é influenciador porque você escreveu digital influencer na sua bio. Já aviso. A influência é uma consequência de alguma coisa. Você influencia na medida que você tem o poder para influenciar. Seja porque você é autoridade no assunto, e aí isso independe da rede social. Porque você pode influenciar na sua família, você pode influenciar numa comunidade, você exerce influência o tempo inteiro e é influenciado o tempo inteiro por um monte de coisa que não é a internet. Então, a gente lá na UPix, a gente chama de creator, porque é criador de conteúdo. A influência é uma consequência do seu conteúdo, do seu desempenho, né? Por isso que pra gente não tem assim, a partir de quantos seguidores você é influente. Não, você influencia, molda o pensamento das pessoas, você influencia alguém, você é um influenciador. Até você influenciar alguém, você é um criador de conteúdo. E você vai ser um criador de conteúdo para sempre, porque você pode ser super influente em um ambiente e ser influenciado em todos os outros, porque você não manja de tudo o tempo inteiro, tem todas as coisas. Os nichos um pouco contornam isso, né? Então, te respondendo, é quando você tem capacidade de moldar o pensamento de alguém, moldar a ação de alguém, né? Capaz de influenciar alguém a fazer algo porque você está expondo, contando, falando. E isso não depende do Instagram, não depende da rede social. Mas você falou dos seguidores. O quanto isso influencia? Por exemplo, esses dias eu mudei minha página. Então, minha página era tudo, fotógrafa e clientes.
E eu percebi que eu fui começar a fazer tráfego e não chegava muito cliente pelo tráfego. Quando eu fui ver, 70% era fotógrafo. Sim. E aí eu peguei e falei, vou fazer essa rede ser de fotógrafo e vou fazer outra pra cliente. Isso foi no começo do ano e eu tô com 300 e poucos seguidores, mas eu quase não mexo nessa página ainda. Aí eu fui fazer um negócio esses dias, minha irmã falou, mas você tá com 300 e pouco, você quer fazer o quê com ela? A minha irmã, a Carla, né? 300 não cabe nessa sala. A gente não para pra pensar nisso, né? Entende? Aí ela pegou e falou, Dani, melhor você não impulsionar aqui, porque você quase não tem seguidores, impulsiona lá mesmo. Aí eu falei, mas quando que vai crescer? Isso influencia? Porque querendo ou não, quem tá lá é porque foram meus clientes que migraram porque eu pedi. E se eu te disser que o seguidor vai significar cada vez menos? Porque tem uma coisa que aconteceu, que é a tiktokização da coisa. No TikTok, não importa se você tem 1 seguidor ou 1 milhão. Se o seu conteúdo, se o algoritmo entende que o seu conteúdo é útil para alguém, interessante para alguém, ele vai mostrar o seu conteúdo. Então, não sei se já criaram para o TikTok, mas o TikTok serve o seu conteúdo na medida que ele acha que é interessante para alguém. Você pode ter 1 ou 1 milhão de seguidores. Inclusive, isso é um motivo de insegurança dos creators do TikTok, porque eles não sabem qual vai ser a performance do conteúdo. A gente nunca sabe, mesmo no Instagram. Mas no Instagram, você tem uma certa... Bom, se eu tenho 1.000 seguidores, eu não vou atingir 1 milhão de pessoas, porque tem uma certa lógica entre... De entrega também. De entrega. No TikTok, não. É sobre o conteúdo. O quanto ele for interessante, ele vai aparecer. Ou seja, se a pessoa te segue ou não, é um detalhe. Até a gente estava num evento lá no SXSW, que a última palestra era The Death of the Followers, né? Tipo, a morte do seguidor. E ele contava essa história de quanto foi importante quando o YouTube, que foi a primeira plataforma que criou essa lógica do seguidor, que faz você receber o conteúdo de quem você assina o canal e tal. E agora com o algoritmo e com inteligência artificial e com toda a evolução que isso tem, ele é capaz de... E vocês já experimentaram isso? Se você começar no TikTok, vou para Paris, aí você entra no TikTok de manhã e começa a procurar coisa de Paris. Às 5 da tarde, seu feed é só Paris, só For You, né? Eu não mexo, mas só o meu Paris. filho fala isso. Ele aprende o que você Só quer vê o que conhecer você alguém, quer, né? Você abre o TikTok da pessoa, você vê com o que ela se interessa. Porque Fica a dica. ele aprende muito rápido e te serve o conteúdo que te interessa. E a maior parte do que você vê, você nem sabe quem é a pessoa. Você não segue ela. Ou seja, o seguidor cada vez tem menos importância. É o conteúdo. E aí é difícil construir comunidade desse jeito, mas é o conteúdo. Ah, mas que conteúdo? Pode ser apontando pro negocinho? Pode ser... Porque ele vai servir para quem gosta de consumir aquilo. E é muito bom o algoritmo, entende? Por mais que seja ruim, porque te coloca numa bolha, porque daí você começa a consumir só aquilo que você quer. Então você acha que, nossa, o mundo inteiro tá falando daquilo. Não, é só você mesmo. Porque ele tá indo só para você, esse conteúdo tá indo só para você. O conteúdo cada vez mais vai ser importante, o seguidor cada vez menos importante, e aí vai ser cada vez mais difícil você criar o conteúdo que chega nas pessoas. Porque é cada vez mais gente criando conteúdo. E o algoritmo, que é bom, escolhendo para quem que isso vai. Num nível de precisão, que ele é capaz de te servir o conteúdo que você gosta e que é de uma loja que é do seu bairro, em detrimento de outro que não é do seu bairro. Porque o que ele quer é que você vá na loja do seu bairro. Ou compre um negócio. Tem uma hashtag no TikTok, é TikTok Made Me Buy It. Que as pessoas postam as coisas que compraram porque viram no TikTok. Ah, juro. E é surreal, assim, não recomendo que siga. Ou siga com o cartão de crédito longe. Porque muita você coisa começa diferente, a ver né? um monte de tranqueira que você não precisa, mas que depois que você vê, você não consegue viver sem. De gente que comprou coisa porque o TikTok mostrou pra elas e aí ela começou Principalmente a comprar. criança. Minha filha, tudo ela fala, mãe, você quer dizer que ela falou isso existe? Ela viu no TikTok. Tipo assim, tem coisas bizarras, principalmente na China, né? Sim, aí o nível de precisão que essas coisas têm. Então, será que vocês, criadores de conteúdo pro trabalho de vocês deveriam focar em criar o conteúdo pro seu seguidor no Instagram, talvez, e para quem não é seu seguidor no TikTok? A gente tá Porque aí querendo você entrar no chega- TikTok, né? Você Porque é chega só em colocar outras os cortes pessoas. também, né? Não, inclusive podcast deslancha no TikTok, né? Gente. E eu vejo isso muito no nosso perfil. No nosso Instagram, eu tenho a sensação de que eu tô na sala de casa, assim, todo mundo conhece a gente, já, tipo, até as piadinhas internas eles conhecem. No TikTok, quem é essa pessoa? O que faz aí o Pix? Nossa, vocês agenciam, fazem perguntas que quem tá na nossa comunidade no Instagram já sabe Já que sabe. não precisa perguntar.
E no TikTok pior, a gente Envolve atinge mais. gente completamente diferente. Ah, que legal. Ô, Rafa, e aproveitando a YouPix, para os nossos ouvintes entenderem melhor. É uma empresa, ela serve para nós, fotógrafos menores, empresas menores, pode procurar, vocês têm esse trabalho de agenciamento, vocês direcionam o que vai postar? Explica um pouquinho só para a gente entender mais no nosso ramo. E se é acessível? Olha, E se é acessível. o nosso trabalho de consultoria é caro para uma pessoa pensa que, Pequena. assim, a gente atende a Unilever, a Ambev, Sim. a gente cobra, né? Bem. Aham. Então, para uma pessoa física contratar, pode contratar, mas a gente nunca vendeu um projeto para uma pessoa física. Ah, entendi. Porque uma preço, consultoria. Sim. Né, tem horas dedicadas de um time inteiro trabalhando para desenhar uma estratégia de uma marca que demora um tempo para Sim. fazer e tudo mais. E aí, pensando nisso, e até nasceu antes da consultoria, a gente tem um programa de aceleração para criadores de conteúdo. Ah, tá. Que eu acho que é justamente para essas pessoas que precisam, que eu acho, e eu falo para todo mundo, antes de contratar uma empresa, tenta fazer você mesmo. Com que recurso você tiver, do tipo, faz o Creators Boost, entende a lógica, pensa como você faria para você, e aí depois você pode terceirizar o seu trabalho. Você tem que aprender a fazer. Não que você vai fazer tudo, mas entender a lógica. O Creators Boost, esse programa de aceleração, é uma ótima forma Esse é o gratuito que compreender. você falou. Esse é o grátis. gratuito e tá lá dentro da YouPix. Ele é para o criador de conteúdo. Então, ele é grátis porque as marcas que patrocinam. Hoje é a Hotmart e o Magazine Luiza que patrocinam o Creators Boost. E ele tem algumas turmas e tem uma parte que é curso mesmo, aula, e tem uma parte que é aceleração. Uhum. Então, a gente promove encontros com marcas, para as pessoas se apresentarem para as marcas. A gente, sei lá, outro dia teve aula com um contador, porque é muito difícil você ser contador, né, da sua própria... Você tem uma ideia? O criador de conteúdo não tem nenhum KNAI para emitir nota. Não existe um KNAI. Tem um KNAI de fotógrafo, certo? Você emite lá. Não existe fotógrafo. ainda? De creator não tem. Então, ele emite de fotógrafo, de produtor, de qualquer coisa, porque não existe. Então, é um mercado que, assim, o contador não sabe ajudar, o advogado não sabe. Então, a gente tem um monte de aula depois. E quando tem muito dinheiro, deve ser muito difícil, né? Nossa, olha, eu cansei de ver gente falando que era MEI, daí teve que mudar, aí faturou mais do que o MEI e foi pego na receita porque não atualizou, enfim. Então, esse é o boost. Aí tem uma outra coisa que eu acho que pro lado empresário, que é a nossa estratégia da consultoria, essa que a gente faz para as marcas, a gente ensina também num curso. Que é como você opera a influência sendo a marca. Então, quando eu contrato um influenciador, como eu faço, como eu negocio, como eu brifo, como eu encontro o influenciador, como eu faço funcionar, que é criar uma estratégia que as marcas de todos os tamanhos acham que influência é contratar um fulano e ele faz um post no feed de 3 stories e tá resolvido. E não é. E não é. Aí elas se decepcionam, principalmente quem é pequeno. Porque paga uma grana pro influenciador que acha que é bombado, E ou acha faz que vai parceria, revolucionar dá o de negócio, graça, né? nananã, e aí não funciona. Tanto para a marca grande, tanto para o pequeno. Então, o que a gente faz na marca grande é olhar para isso e desenha para ela. Mas a gente tem um curso que ensina a nossa metodologia para você poder fazer para você. Então, muita gente de agência, profissional das marcas e donos das próprias marcas fazem o IMP, que é esse Influence Marketing Program, que é como eu ensino a trabalhar com influência, que tem muita decepção também de quem contrata, não funciona, volta, não, influência não funciona, contratei 10 blogueiras aí, não veio um cliente. Vocês devem viver esse... Sim, acontece. Todo dia. Mas você acredita que esse trabalho com o influenciador, né, pra gente que não tem esse conhecimento, eu já fiz alguns e eu percebo que quando você faz mais de uma vez, uma coisa mais de longo prazo, funciona. E quando é uma coisa pontual, não roda. Sim, e isso não é sobre a influência, é sobre comunicação. Porque você pode pensar na sua vida aí quantas coisas que você viu uma vez só que você lembra. Você lembra do Pipoca e Guaraná? Por que a gente cantou Pipoca e Guaraná? Não foi porque Doni Guaraná. Também. Pipoca e Guaraná ainda bem antes disso, né? O Pizza e Muito Guaraná, antes. sei lá qual foi. Qual que é aquele do Casas Bahia também que viralizou, né? E por que Parou. que pega na nossa... Porque, assim, a frequência que a gente foi exposto a isso é muito grande. Porque já foi provado. O estudo de frequência na publicidade foi feito a primeira vez em 1970. Vou anotar isso. E eles provaram... Como é que eles fizeram esse teste?
tinha um filme em cartaz e eles fizeram a propaganda do filme em 2 cidades que eram muito parecidas em tamanho de habitante, tipo de cidade. Em uma cidade, eles lotaram de cartazes. Então, a pessoa ia ver o cartaz muitas vezes. Numa outra cidade, colocaram menos cartazes, ou seja, a frequência com que as pessoas viam o cartaz era menor. Na cidade com maior frequência, mais gente foi ao cinema no dia da estreia. E aí, depois esse estudo foi evoluindo para TV, para tudo. Então, está mais do que provado que a frequência é importante na construção de qualquer resultado. Por isso que a constância no Instagram é importante e postar repetido também. Aí você contrata a blogueira pra fazer um post no feed de 3 stories, não vai funcionar. Porque não tem um fator básico, que não é sobre a influência, é sobre comunicação, que é frequência. Pensa o quanto de conteúdo você vê todo dia. Você tem 3 segundos que você passa aqui, ó. Aí fora que nem chega pra todo mundo, né? Não chega pra todo mundo. Então, você tem que ter constância. Em qualquer situação, se você vende foto, brusinha, colchão, carro, apartamento. Se não tiver frequência, não vai funcionar. E principalmente quando é um empreendedor menor, que tem dinheiro, ele vai lá pegar aquele dinheiro, contrata aquela blogueira gigante e fala, agora vai resolver, agora minha vida tá feita. Porque ele viu em algum lugar que fulano postou e esgotou tal coisa. Acontece? Acontece, mas é exceção. A regra é que funcione com frequência. Uma vez, outra vez. Então, sei lá, eu tenho uma amiga que mora no Espírito Santo e ela faz o ensaio desde que ela tá grávida, ela faz os updates, né? Tipo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 20 vezes, Cara, eu já sei quem é a fotógrafa dela. Porque ela posta, e ela é uma pessoa comum, tá? Ela não é blogueira, mas ela posta com frequência. Esse mesmo efeito teria se ela fosse blogueira. Só que o que a blogueira faz? Faz vai embora. Tô falando da foto, mas de qualquer outra coisa. Né? Porque muitas vezes, talvez, o fotógrafo que eu te falei ontem não tenha... que não dá certo. Porque eu falei pra ela que eu já peguei uma blogueira e eu combinei com ela, você faz antes pra falar, bem antes, né? Falando que você vai tirar as fotos, que você tá ansiosa, que tá chegando a data, tal, fala quem é. Olha a página dela, gente, escolhi a dedo. Aí quando chegar no dia, você fala que tá indo. Aí depois que você tá lá, você filma. E depois que você fez, você mostra. Só que, tipo assim, por mais que ela faça isso, não tem um retorno. Pouco. Porque aquele dia, aquela hora, quem viu. Então. Quem viu, quem não viu já acabou. Já a Ariane, a gente tem uma amiga que ela... fotógrafa, que ela faz bastante parcerias. E por que dá certo também? Porque as mesmas estão lá, todas as fotos é a mesma. Ela tem 4 parceiras, mães, blogueiras, ela tá lá ela chama pra ser modelo em todas as campanhas. É isso, é frequência. Talvez ela tenha feito isso empiricamente, assim, ela não estudou. Mas ela foi entendendo que a frequência ajuda. É isso mesmo. E até eu perguntei, a gente fez um trabalho com uma marca de colchão. Aí eu falei, mas colchão é um colchão que custa $5 mil reais, aqueles colchão que você desmonta, sabe que vem empacotado? Sim. Adorei, é verdade isso, fica bem legal. E tanto que a marca é conhecida como colchão das blogueiras. Porque as blogueiras começaram a postar que chegou em casa, o colchão tudo amontoado, e aí ele chega enroladinho. Tem sofá também, né? Agora tem sofá, tem tudo. Eu achei o máximo. Mas aí eu perguntei pra ela, falei, olha, tá bom, é um colchão. Aí você foi lá, anunciou na blogueira X, e você vendeu algum colchão ou não e tal. Depois ela não consegue comprar um colchão por dia, certo? Porque ela já tá lá na cama dela. Então ela tem que pensar em outras formas de continuar falando do colchão para ter frequência. Só que não esgota a audiência dela. O colchão é 5 pau. Ele continua comprando? Ela falou sim, porque cada mês tem um tanto de pessoas que precisam de colchão. Então, não é todo mês que tem todo mundo no processo de compra de um colchão, mas eventualmente eu vejo um dia. E aconteceu comigo, tá? Eu vi uma vez, vi outra vez, vi outra vez. Quando eu precisei comprar o colchão, eu lembrei que aquela blogueira que eu seguia, Maquinóbrega que eu sigo, ela tinha feito um negócio do colchão e ela tinha dito que tinha um cupom. E eu fui lá procurar o cupom para comprar o colchão com o cupom da MAC. Ou seja, a frequência fez com que eu lembrasse isso. E eu sigo... É o top of mind, né? E todas essas... E quando eu falo do recurso elaborado que as marcas têm, porque elas estudam, porque elas têm um monte de fornecedor, um monte de gente... Instituto de pesquisa e tudo mais, que o pequeno não tem, mas você pode aprender com o que as marcas estão fazendo. E a marca que é top of mind, ela não é top of mind porque ela é legalzinha. É porque ela tá lá, frequência na tua cabeça. E a gente tem um estudo que a gente fez com a Nielsen, que é o maior instituto de pesquisa do mundo, que, tipo, não tem ninguém melhor para fazer isso, que provou que os atributos, né,
as métricas de marca, para uma marca grande, tem algumas... preferência, lembrança, intenção de compra, credibilidade. Então, as marcas normalmente medem isso quando elas estão fazendo pesquisas sobre a marca. Então, eu fiz uma campanha grande, vou entender se as pessoas preferem mais, têm mais intenção de compra e tudo mais. O que eles conseguiram provar? Que esses ponteiros só mexem para essas marcas que a gente estudou a partir do 3º post do influenciador. Então, só a partir da 3ª vez é que começam a mover atributos de marca para fazer alguma diferença. E a gente nem estava medindo a venda, a gente estava medindo se as pessoas preferem, porque no processo de compra, você não olha e já sai comprando. Tem uma outra coisa que é por impulso, o TikTok Made Me Buy It, que você compra por impulso uma tranqueira... Mas é algo que você já estava pensando em comprar, ou precisava, ou já pensou um dia que podia existir, que você facilitaria a sua vida. Eu vou dar um exemplo. Eu comprei um treco que a pessoa estava mostrando que era um pendurador de banana. Você pendura o cacho da banana. Só que o que ela falou? Eu não uso para banana, eu uso para pendurar meu fone de ouvido. Aí pronto, eu falei, não posso viver sem. O que eu comprei? Um porta-banana para pendurar meu fone de ouvido. Eu nunca, não tava no meu hall de necessidades. Mas, por impulso, custou R$20. Tudo bem, eu compro por impulso. Qualquer outra coisa, ou mesmo essa coisa, eu, no caso, comprei por impulso, mas talvez uma outra pessoa teria que ter visto mais vezes para comprar. Então, em qualquer cenário, vai ajudar a frequência. Não, mas às vezes é um desconto. A pessoa tá querendo fazer um ensaio em família. Quando você fala, tem 30% de desconto. Aí se você faz de novo daqui no dia seguinte, 30%, a pessoa vai ver e falar, nossa, vou aproveitar agora que tá com 30% de desconto. Ou em vez de você dizer que tá com 30% de desconto, você diz que aquela pessoa que você trabalha sempre vai ter um cupom de 30% de desconto. Que daí você vai saber que veio daquele seu parceiro. Ao invés de você ter que sempre promocionar. Que tem uma coisa ruim de você promocionar sempre, é que depois você condiciona as pessoas a só comprarem com desconto. Sim. Né? Então, o melhor é você... e aí, de novo, vamos olhar para as marcas grandes. Tem desconto na Apple? Não. Tem desconto na Chanel? Nenhum. Não tem. Na Gucci? Quando tem... você vai comprar no Outlet. A Chanel não tem no Outlet. Tem a Gucci. A Gucci tem. Entende? Porque preço é posicionamento também. Então, eu também acho que o desconto também tem que ter uma lógica. E às vezes a lógica porque é seu parceiro. Ou não é um desconto, é um prêmio, uma coisa a mais. Então, você compra uma coisa e ganha duas. É melhor do que você sempre ver, porque você passa a ser dependente dessa lógica. E, de novo, desconto comunica. Preço comunica. Significa que o seu produto pode valer mais barato. E quando ele vale mais caro... Quando eu falo para você, olha, na YouPix... uma marca pequena não consegue me contratar. É um posicionamento. Eu não quero atender a marca pequena. Entende? Porque me dá o mesmo trabalho e eu ganho menos. Verdade. E o tipo de trabalho que ela vai fazer com o meu trabalho também é ruim. Ruim não, vamos refrasear, né? Também tem menos potencial do que uma marca que tem mais para investir. Então, esse cuidado, que eu acho que de algum jeito também as pessoas estão aprendendo uma olhando a outra... Eu falo, cara, aprende com o grande. Estuda o que acontece com a marca grande. Vê o que as outras estão fazendo. E não se compara com quem faz igual a você. Porque quem faz igual a você talvez tenha os mesmos recursos que você. E não é ruim ou bom. Você é fotógrafo, você não fez marketing. Sim. Entendeu? Mas você vai ter que aprender a ser marqueteira. Para poder fazer do seu negócio um negócio que dure para sempre. Que tenha margem, que você não precise do desconto para vender. Que você tenha um trabalho com influenciador que te gere resultado e não dor de cabeça. Você tem que saber escolher essa pessoa, negociar com ela, cuidar do trabalho dela no longo prazo, avaliar o que ela fez com os outros. E tem uns truques que são simples, que a gente fala lá no curso, as pessoas, nossa, não tinha parado para pensar. Exemplo, vai lá na timeline da pessoa e vê quantas parcerias de longo prazo ela tem. Se ela tem nenhuma, cara, chances grandes dela ou não entregar direito, ou não cumprir prazo, ou não dar resultado mesmo, ou tem um monte de seguidor falso. Que tem de blogueira com seguidor falso é surreal. Aí você evita um trabalho que não vai funcionar simplesmente olhando se ela tem uma parceria de longo prazo. Se tem, vai com a marca e pergunta. Você trabalha com a fulana? O que você acha? Você gosta? Se você tiver acesso a essa marca. Você recomenda? Se você fosse recontratar um arquiteto, você não ia perguntar a referência deles? Claro. Por que blogueiro não? Entende? Aí a gente cai no... porque o fulano fez, enfim. Muito bom. Só uma última pergunta. Quando você fala sobre estratégia, né? Muito se fala sobre estratégia. Daí eu queria que você
descrevesse um pouco para quem não tem acesso a uma consultoria de estratégia, né? Vai fazer o seu Creator Boost lá bonitinho, mas não tem esse conhecimento. A pessoa, principalmente a gente também atende pessoas que estão iniciando na fotografia. Qual que é como que é o nome? Me fugiu a palavra. Conselho que você daria? Eu quero criar algo para o meu Instagram. Sabe, como se fossem uns passos, assim, mais ou menos a estruturação do que a pessoa pode olhar para ela tentar fazer algo de valor? Eu vou dar um exemplo que eu acho que ele é didático nesse sentido. Pensa que você está criando uma revista, tá? E aí você pega lá a revista de viagem, ela tem uma matéria de capa e quase tudo dentro é uma seção que se repete. Então você tem lá a carta do leitor, sessão achadinhos, lugares para viajar com crianças. Tô pensando se você fosse uma revista. E essa revista, ela fala com todo mundo. Então, ela fala do viajar com criança, tal. E essa revista tem um nicho que na verdade, tem um segmento que é viagem, mas ela pode ter um nicho que é viagem sozinho, né? Por exemplo. Numa revista, normalmente, eles acabam sendo mais amplos. E aí você pensa que você está criando o seu conteúdo como se você estivesse criando uma revista. Então, vou dar um exemplo. A carta do leitor, que tem toda a edição, toda semana, pode ser, toda terça-feira você abre uma caixinha. E aí ela tem a frequência de uma revista semanal. Então, toda terça-feira tem caixinha. Eu não recebo a carta. Só tem que ter o comprometimento, né? Compromisso como e uma comprometimento. Revista, ela sai todo dia com todas as sessões. Né? Tendo ou não tendo patrocínio, cara, o negócio tá feito. Então, você começa a pensar em editoria e não em conteúdo. Em editoria é o formato que o seu conteúdo tem que você consegue replicar, ou não necessariamente o formato, né, mas a sinopse, o storytelling que aquele conteúdo tem, que pode ser tão simples quanto toda segunda-feira eu abro a caixinha, como eu tenho a sessão Vida de Mãe. Vida de Mãe, entra lá de vez em quando na sua editoria lá. De terça-feira tem o Vida de Mãe, de quarta-feira tem a caixinha, de quinta-feira tem o Jobs. E aí depois você vai aprimorando esse recurso, né? Sim. Então, a matéria de capa é aquela coisa que dá trabalho, que custa caro. Então, este é o conteúdo que deu trabalho, custou caro, que você não vai repetir toda hora. Porque você não tem matéria de capa dentro da revista inteira. Você tem um pouquinho, você investe num conteúdo que você vai demandar mais tempo, tal, com o recurso para ser a matéria de capa, não para estar... Porque senão a gente vai querer o tempo inteiro produzir conteúdos incríveis, caros, sim, e a gente não dá conta. Quando pensa como revista, você consegue ir pensando nas suas editorias. Dá nominho, e eu falo mesmo, pega um monte de post-it e dá nominho aqui, ó. E às vezes quando você olha porque você faz, você começa a entender similaridades, mesmo que você não tenha pensado desse jeito. Né? Você olha pro seu conteúdo e fala, nossa, por acaso tá aqui, ó, minha família aparece sempre, ou... Não, talvez não tenha um dia, mas olha, eu costumo fazer isso. Sei lá, eu vou dar o meu exemplo. De vez em quando eu falo que eu sou a blogueira temporária. É totalmente aleatório quando eu tenho tempo, ou normalmente quando eu viajo. Blogueira temporária, eu vou lá e mostro o look e tal. Cara, se eu quisesse levar a sério, a blogueira temporária teria uma frequência e uma... então toda sexta-feira eu tenho que postar a blogueira temporária. Todo dia eu posto o look. Se você quisesse audiência, né? E aí a estratégia é qual a audiência que eu quero. Porque quando a gente fala do nicho, quanto mais nichado você começar, melhor. Porque mais você tem domínio daquilo, provavelmente, e mais as pessoas se conectam com por exemplo, eu dei o exemplo da viagem, né? Então, viagem é uma editoria. Viajar barato é um nicho. Viagem é um segmento, né? Viajar barato é um nicho. Que é diferente de viagem de luxo, que é diferente de viagem com as crianças, diferente de viagem acampando. E aí, quando você fala viajar barato, você vai atrair aquelas pessoas que querem viajar barato. Então, é mais fácil você se conectar do que você pensar num negócio muito grande. Então, quando vocês falam de fotografia de maternidade, fotografia de família. Se você quiser falar de fotografia herói, cara, é muita coisa. Você está falando de um universo que nem você vai conseguir ter repertório para alimentar todo mundo disso. Porque você vai precisar de mais pesquisa, de mais tempo. Então, quero falar... Então, sou uma empresária. De vez em quando eu vou falar sobre como é empreender. De vez em quando aleatório? Não, eu vou botar aqui na minha agenda, eu botei no meu post-it. Todo sábado eu falo
resumo da semana, sei lá. Porque você pode também criar audiência, porque aí toda sábado a pessoa sabe que você tá falando sobre isso, ela vai lá te ver, igual um canal no YouTube, né? Sim, aí você pode ter intenção no que você cria também. Então aí tem a revista que eu tenho e a revista que eu quero. A revista que eu tenho é o que eu tenho de recurso hoje, mas para onde eu quero ir? Eu quero começar a falar mais de maternidade porque eu quero atrair... Vamos supor, se eu quiser virar blogueira e viver de publi. Bom, eu não posso falar de maternidade da gravidez porque não engravidei. Será que então eu tenho que focar em falar de maternidade, exemplo, de a relação da criança com as telas? Cara, se eu começar a falar disso, eu tenho autoridade para isso, eu tenho conhecimento do meu segmento de trabalho, e se eu focar em falar isso, eu vou atrair gente que quer me ouvir falando disso. Aproveitando que já tá para acabar, fala sobre isso, porque você tem uma visão que o telefone é ruim, mas o telefone é muito bom, né? É bem propício esse momento que tá se discutindo. Eu não sei como é que tá na escola dos filhos de vocês, mas na escola do meu filho, dos meus filhos, tá rolando um movimento de pressão na escola para proibir o celular. Algumas escolas estão seguindo um movimento até internacional de proibição de um ambiente livre de internet, de celular para os estudantes. E aí tem uma discussão de se é no 6º ano, no 8º ano, para sempre, proíbe, não proíbe, põe um locker para guardar o celular, porque às vezes a pessoa vai para a escola e tem que pedir um Uber para ir embora, sei lá, tem um monte de discussão. Que eu acho ótimo proibir. Por que eu acho ótimo proibir? Porque quando a gente tem que estabelecer a regra em casa, é mais difícil. Então, a minha filha, eu estava falando antes da gente começar a gravar, minha filha tem 8 anos, e ela pergunta, mamãe, quando eu vou ter celular? Aí eu falei para ela, com 14 anos, ela, por quê? Regras, fonte, dados da minha cabeça. Porque eu tentei o máximo possível. Agora, se eu falo para ela, você não pode levar celular para a escola, por quê? Porque é proibido? Cara, é muito mais fácil, eu não preciso negociar com ela, entendeu? Tá proibido, mas ela volta para casa, ela vai me cobrar o celular, ela vai querer o celular. Então, para além de proibir e considerando que as crianças vão viver para sempre com essa... Nós, adultos, vivemos esse dilema, né? A gente está conversando com alguém com o celular aqui, a gente vai jantar com alguém e o celular tocando. A gente não sabe qual é a regra social também de como usar isso. Então, para além de proibir, eu acho que a gente tem que ensinar essas crianças a lidarem com isso, porque faz parte do como elas vão enfrentar o mercado de trabalho. E tem um monte de coisa boa nisso, né? Tem esses mesmos estudos que falam que o celular faz mal, também conseguiram olhar para um recorte de pessoas que usaram o celular para estudar, que melhoraram as notas. Porque, pensa, o jeito que a gente estudou história, que era um livro, e a professora, eu lembro da minha professora desenhando caravelas na lousa. Hoje você entra lá no você Manual sabe que do caravelas, Mundo tem tudo. E ele te ensina a montar uma caravela. Cara, isso é muito mágico. A minha filha não tem acesso, mas às vezes eu deixo ela ver lá uns canais que ensinam a desenhar. Quando eu vejo, ela tá dando pause e desenhando. Então, ou seja, se tem um canal incentivando... Então, não é tudo de todo ruim. Mas ensinar demanda um tempo nosso. A escola podia ter isso, né? A escola também, mas... será que a gente tem tempo? Será que a escola tem agenda também para ensinar? Qual é a regra de convivência? O que você não pode falar pro seu amiguinho no grupo? Entende? Então, também eu acho que não adianta proibir e a hora que permitir, essas crianças vão entrar todas desavisadas, não treinadas. Desenfreadamente, né? Elas vão ficar loucas por não por treinadas para isso. Então, acho que isso tem que ser uma pauta, principalmente nos alunos maiores. Eu dei uma palestra na escola dos meus filhos e perguntei, falei, todo mundo, é proibido o celular lá. Se o professor pega alguém com o celular, ele só devolve para o pai. Tá, mas depois do 6º ano eles podem levar porque liga pro pai ou pede Uber e tal. Daí eu falei, diretor, podemos pegar o celular aqui? Pode. Todo mundo pega e vê o tempo de tela que vocês têm. E é uma escola bem assim, tipo low profile, a galera, os pais também não é o tipo de escola que eu vejo que incentiva, nem que os pais tenham algum tipo de incentivo. Aí, qual é o seu tempo de tela? 2 horas, 3 horas, 5 horas. Cara, num colégio que é restrito e que os pais também adiam o máximo possível, imagina quem tem acesso restrito. Se eles passam 8 horas na escola, porque o colégio integral, depois eles, sei lá, à tarde vão para casa e eles passam mais 5 horas no celular, o que eles estão fazendo? O que eles não estão fazendo porque estão no celular? E é provável, porque eu vivo essa realidade, todo mundo vive, que às vezes você vai deixar... Na minha casa ainda não é tanto o celular, mas é a TV, você liga a TV para você tomar um banho.
pra você acabar de escrever um e-mail, pra você fazer o jantar sem alguém pulando na sua cabeça, entende? E se nem a gente aprendeu, como é que a gente vai querer que eles... Então, eu acho que falta letramento disso, assim, e eu voto sempre, proíba. Melhor coisa que pode fazer. Quanto mais você adiar isso, melhor. Os efeitos... Eu não tenho preocupação, meu filho vai ser um alienado. Não, não vai. Não vai ser um alienado. Pode ficar tranquilo, porque ele tem isso de outras formas. Não precisa a escola também incentivar. Mas eu não acho que é só isso. Isso é um assunto muito polêmico, né? Faz tempo que eu não falo polêmico, né? Porque hoje em dia até os bebês, você vê, eles vão no restaurante, eles mal colocam o bebê no cadeirão, já pega o tablet e já coloca na cara do bebê para eles poderem comer. Aí a gente briga com a criança porque não sai do celular. Vai tomar banho, você não sai do celular. Eles não estão desobedientes, eles estão viciados. Viciados. É dopamina. De 15 em 15 segundos no TikTok, você tem uma injeção de dopamina que só é comparável com a droga. Você entende? Eles não conseguem sair. Não é que eles estão sendo desobedientes. A gente também. Sim. Quantas vezes você entrou pra fazer um negócio e passou 3 horas no celular? A minha irmã veio aqui falar de TDAH. E a dopamina e o telefone, os vídeos rápidos, né, os curtos, eles manifestam muitas vezes as crianças, pelo menos até uns 12 anos, se você não proibir, manifesta ainda mais. Sim. Por isso que os adultos estão tudo doidinhos. Na verdade, a gente que usa o celular há pouco tempo, né, se a gente for pensar, a gente não usa tanto tempo, assim, que nem as crianças que vão usar muito mais tempo do que a gente já não tem paciência. Vocês têm paciência de ficar numa fila sem celular? Se eu tirar o celular de vocês ficam na fila? Não. Não, Vocês é muito esperam. entediante, né? Agora, se você ficar no celular, você ainda fica. O trânsito. Se bobear, você até perde a fila. Vou falar pra vocês que eu caminho com o celular. Então, A gente não consegue eu mais viver sem. ando, gente, eu posso perder o filho, não perco o celular. Não, e tem mais. Agora, às vezes, eu quero bizarro. pegar trânsito. Porque eu vai quero pra pegar ter tempo. trânsito Terminar de pra olhar as poder responder tudo que eu tenho. Porque Gente. eu tô parada, eu falo, bom, então pelo sabia? menos eu consigo responder tudo. Tem Então, gente, e ela não transa, mas tem gente que fala, eu vou de Uber porque eu tenho muita coisa pra resolver. Sim. Tem não, gente de que faz Uber isso. é normal, mas, Não, mas eu quero você não pegar tem- trânsito agora pra poder responder tudo que eu tenho e zerar a minha lista. Eu falo, mais um pouco de trânsito, 2h30. Tá bom. E a gente Tô nem ficando irritada. a gente é a última geração que nasceu offline. A gente ainda verdade. viveu essa transição. A gente sabe o que é brincar na rua, sabe o que é tédio, sabe o que é chegar da escola e só tinha o Chaves pra assistir. Você já experimentou dar a TV pro seu filho assistir a TV normal? Eles não conseguem nem assistir A gente um filme. dia foi pra uma casa de Airbnb que a gente alugou e só tinha Cultura. cabo, TV a cabo. E daí tinha lá o Nickelodeon, desenho pra criança. Aí eu tava assistindo, aí minha filha falou, mamãe, não quero esse desenho, passa pra frente. Aí eu, então, não dá tem. pra passar. Como assim não dá pra passar? Não, você tem que esperar acabar, aí começa o outro. Aí que eu me liguei e falei, cara, Tô acostumado com eles não vídeos sabem o que é uma rápidos. programação linear. Eles não sabem o que é. Ou assistir mesmo com tédio de assistir, porque só tem aquilo. Só Porque tem aquilo. o outro canal é pior. É melhor aquilo do que E o às vezes você outro. ficava deitada na cama esperando passar aquele desenho porque você queria assistir o outro. Sim, que era mó lógico. chato. A gente soube o que é isso, para o bem ou para o mal. E a gente é uma geração cobaia disso, porque a gente também não sabe quais os efeitos disso pra gente. Que dirá pros nossos filhos? Então a gente tá tentando controlar do filho sem saber Como controlar o como nosso. controlar a nossa. A gente tá dando graças a Deus que a escola proíbe, porque a gente não tem argumento. Verdade. Porque não tem ninguém pra mesmo. proibir a gente, né? Também não tem ninguém pra proibir a gente. E talvez porque a hora que o seu filho tá no celular, você aproveita pra estar também. Esse é minha desculpa, credo. Entendeu? Mas Eu ainda tô assim, nossa, que bom, minha filha ainda Às tem vezes eu 8, falo, eu ela não tô empresta o nessa seu telefone, eu discussão. falo, empresta, porque eu vou pro computador rapidinho. Ou eu vou, sei lá, fazer qualquer coisa que eu não bem consigo isso. fazer se você não tiver ali entretido com dopamina te cuidando, né? Bem isso. Aí, sim, sei lá, eu tenho mixed feelings do meu próprio trabalho, porque de um jeito eu tô ali estimulando que as pessoas criem conteúdo, que façam coisas. E a última coisa que eu quero que meus filhos sejam é influencer. Se ele fala, mãe, E eu sou doida. Eu falo, filho, faz um conteúdo, vai, você é mó lindo, faz um monte de coisa Ajuda. legal, ganha dinheiro com isso, você é mó bom. não, eu falo gosto. assim, seja, sei lá, fisioterapeuta. Cozinheiro, qualquer coisa. Cozinheiro. Mas daí, cozinheiro tem que criar conteúdo também. Ah, meu Deus, ferrou. Tudo tem hoje em dia. Sei lá, astronauta, qualquer coisa. Eu prefiro que eles não sejam nada disso. Ô, Rafa, a gente tava com medo, né, de você não saber o conteúdo, né? De não coisar, mas tem papo pra você voltar outra vez. Outra vez. Vai ter que Eu voltar. achei que os fotógrafos não estavam muito afim de Nossa, ouvir. não, eu Imagina. tenho certeza que esse episódio vai bombar. Nossa. Que vai bom. bombar. E aí ela falou, mas o que eu posso falar, né, pra fotógrafa? Porque eu tenho a minha vida de empresária, de mãe, de não sei o que, influenciadora.
Oi? É tudo da linha da fotografia, tudo que a gente precisa. Acabou. Principalmente porque você tem que ir embora. Eu tenho médico, gente. Mas a gente agradece de coração, obrigada. Foi muito Obrigada bom. pelo papo. A gente já faz o convite pra você voltar outras vezes, porque Pode tem me muita chamar. coisa boa aí pra gente falar, bater papo, porque faz parte, né? Essa parte de mãe, empreendedora, de dar conta de tudo e ter que trabalhar e tudo, fora as redes sociais, que pra gente sempre todo mundo é um dos nossos, como a gente fala, nossos medos, né? Nossos bloqueios, enfim. Então, eu queria agradecer aqui. Obrigada, né? obrigada. Obrigada por ter vindo. Foi ótimo. E agradecer a todos vocês por estarem com a gente sempre, inclusive nesse episódio, que eu tenho certeza que vocês vão levar muito aprendizado aqui. A gente já também a gente gosta de chamar experts assim no assunto, porque a gente também anota, a gente também aprende, né? E isso sempre é muito bom pra gente, e a gente sempre quer trazer pessoas de qualidade aqui pra vocês. A gente pede mais uma vez pra vocês se inscreverem no nosso canal. Não esquece que o conteúdo é feito pra vocês, né? E agradecer principalmente aos nossos patrocinadores, Alpha Photobook, Album, Assis e Café Ananias, porque graças a vocês que a gente consegue aí levar conteúdo de primeira pra todo mundo. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo. Tchau. Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Assis, Album e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e preço. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. Album, a plataforma mais completa e favorita dos fotógrafos, que te ajuda a otimizar o seu fluxo de trabalho. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras, um século de tradição e paixão.